homem que sobreviveu por 7 dias na Área 51 só comendo miojo. No final do vídeo não tinha, mas achei que ia impactar se nós colocasse isso. Vamos ver hoje a história desse rapaz que aparentemente ficou um bom tempo lá na Área 51. Se você não sabe o que é a Área 51, você tá sem internet? Você também não sabe o que é a Virgínia? Então você tá morando embaixo de uma pedra, pessoal. A Área 51 simplesmente é um local, como se falar um pouco português de Portugal, porque tem públicos em todos os lugares que me acompanham. É um lugar onde falam que existem alienígenas guardados pelo governo americano. Simplesmente lá tem muitos segredos que a humanidade sequer imagina que exista, né? É um lugar que diz que é como se fosse um bunker escondido dos Estados Unidos, onde guardam diversas coisas misteriosas e que nós nunca saberemos. Então, gatinhos e gatinhas, vamos para o vídeo. Roda a vinheta de mistério. A Área 51 se refere a uma localização no mapa e é o nome popular de uma base da Força Aérea dos Estados Unidos. E não é como se fosse 100% conspiração, tá? Ai, coisa do tirou do cu. Não, existe lá. É realmente uma base dos Estados Unidos, né? Do exército, sei lá o que é. Realmente existe. Agora ninguém sabe o que tem lá dentro. Vocês provavelmente já ouviram falar dela, não por ser uma base da Força Aérea, mas sim por diversas teorias da conspiração. Que talvez lá eles façam experimentos estranhos, uma vibe meio Stranger Things, ou até mesmo que eles escondam... Caralho, quando eu fico gripado, eu fico igual esse ET aqui, velho. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. As mulheres nunca vão entender, pessoal. Porque meu marido tá fazendo drama, meu irmão, meu pai... Gente, a gripe dos homens é mais forte, gente. Tô falando sério, é comprovado. O Drauzio Varela já falou no Fantástico. Aliens e OVNIs da população em geral. Essa base é ultra secreta e ninguém pode entrar lá sem autorização. Então, histórias de pessoas que entram lá sem autorização e vivem pra contar a história, né? São extremamente raras. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Nossa, com todo respeito, Ju, você deve ser perturbada da cabeça, viu? Que imagina, gente, ela falou que tem 3 vídeos por semana. E tipo assim, ela já fez tudo de terror. Ela já viu todos os capeta que existe, todas as assombração que apareceu em todo lugar do mundo. Então assim, imagina ela procurando conteúdo, a mente do vilão como que fica. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like. Nossa, eu amo. Nem vejo obrigado. Se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E sem mais enrolação, bora pra história. Vamos lá. Essa risadinha aí. A Área 51 fica mais ou menos na localização do Lago Groom, que é um lago bem seco no deserto e fica a cerca de 135 quilômetros ao norte de Las Vegas. Olha lá, já tem energia pesada do tigre, né? Las Vegas, o que tem, gente? É só cassino que tem lá. É só véia apostando aposentadoria, é só gente vendendo a casa pra jogar lá, então já tem energia pesada o lugar. Como eu mencionei, o que se passa lá dentro é extremamente secreto. Várias pessoas que tentam entrar lá, ou até mesmo turistas curiosos, são mantidos afastados do local por diversas placas avisando para manter a distância. Além de, é claro, eles terem muita vigilância eletrônica e diversos guardas armados. Também é ilegal você sobrevoar a Área 51, só que agora o local é visível através de imagens de satélite. A instalação fica próxima a 2 outras instalações militares restritas. Uma delas é o local de testes de Nevada, onde várias armas nucleares dos Estados Unidos foram testadas dos anos 50 aos anos 90. Isso realmente eu acredito que seja um lugar onde seja desenvolvido. Cara, é um pouco desesperador pensar que se um dia esses caras que comandam o mundo decidir, eles acabam com a porra do planeta, velho. Vocês não acham muito louco existir armas que detonam um planeta com botão? E também os campos de teste e treinamento de Nevada. Toda essa região que cobre a Área 51 tem cerca de 2,9 milhões de acres de terra. Longe, então é uma área bem grande, mas a maioria das operações acontece no subterrâneo. De acordo com os militares dos Estados Unidos, a área representa um espaço de batalha flexível, realista e multidimensional para conduzir testes de desenvolvimento de táticas. Isso aí é pra lutar com ET, velho. Tá preparando pra lutar com ET. Se tem alguma informação, eu acho que já pegaram ET mesmo, né? Diz que lá tem uns 6 ou 7 ET. Minha mãe me falou esses dias, me ligou, falou que viu no WhatsApp, ela tem um grupo, e falou que vazou lá no grupo dela. E treinamento avançado. A Área 51 foi inaugurada em 1955, mas a existência dela só foi reconhecida oficialmente pela CIA em 2013. Olha isso! Ou seja, foi agora. 4 meses depois dessa divulgação da CIA, o presidente Obama foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a se referir à área. Hoje a gente acredita que cerca de 1.500
1.500 pessoas trabalhem lá. Muitas delas viajam diariamente de Las Vegas pra lá. Então elas moram em Las Vegas, vão trabalhar na Área 51. Mano, mas eu fico me perguntando, eu queria muito ter uma pessoa que trabalha nisso. Não podia ser minha mãe, né? Que minha mãe bocuda. Imagina minha mãe numa live aqui. Ah, essa semana, um ETzinho pequenininho, coisa mais bonita, parece um labubu. Tem que ver, Bruno. Mano, nós estamos ao vivo. Ai, não, isso aí, gente, tem todo mundo, você acredita se quiser. Eu sonhei, minha mãe é louca, né? Ela ia ser provavelmente presa. Mas eu queria ter alguém na família que trabalha na Área 51, sabia? Só pra perguntar, tipo, alguma coisinha, apesar que deve ter vários e vários documentos, né? De, tipo, sigilo, né? Mas, pô, com a família dá pra conversar, né? E é claro que também existem pessoas que trabalharam na Área 51 e vieram a público falar de vários segredos e coisas estranhas que eles viram lá dentro. Mas esse talvez seja tema pra um outro vídeo. É claro que... eu já vi um homem que falou que trabalhou lá, velho, que viu ET, que viu um monte de coisa. Só não sei, né? Que, sei lá, eu tenho a impressão que se você trabalha num lugar desse que é tão secreto, deve existir documentos que te proíbe de falar disso pro resto da vida, velho. Ainda mais nos Estados Unidos, velho. A galera lá é poucas ideias, mano. Deve ter alguns papéis disso. Então eu não sei se eu acredito muito nesse depoimento que tem por aí. Trabalharam na Área 51 e vieram a público falar de vários segredos e... nós podíamos botar um trechinho disso, né? No vídeo. Long time ago, I used to live in Las Vegas, and I had a neighbor, he was some drunk... Alguém que assiste o canal, o vizinho dele aqui, ó. Do jeito que tá relatando aqui as características. Former military guy. And one day we were talking about just nothing. And he had told me that he used to work at Area 51. And so I was like, oh yeah, you know, haven't seen the aliens, what do they look like, blah, 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 yada, yada. And he would never ever tell me nothing. Porra, nothing, nem fudendo, nothing. moleque. Deve ter, tipo assim, é papo de você ser preso, deportado, velho. Você morar, sei lá, velho, numa ilha, numa cadeia de segurança máxima. Couldn't pry anything out of him. But one night, we had a power outage, and like the whole neighborhood was black. You couldn't see anything. So the night sky was like really dark. You could see like a lot of the stars because there was no outside light to drown out the stars. Será que ele se inspirou? Falou, mano, tá tudo apagado, provavelmente não tem nenhum equipamento ligado que pode estar gravando o que eu vou falar, então eu vou te falar, presta atenção, existe ET. Existe ET pra caralho, a Área 51 é cheia de ET naquela porra. Sabe Minions? Já assistiu Minions? Papai? São inspirados nos ETs. Os ETs falam igualzinho os Minions, velho. Eles são igualzinhos os Minions. Por isso que o criador do Minions nunca apareceu, ele nunca foi identificado porque ele trabalha na Área 51. Aquilo é um teste humano pra saber como que a gente lidaria se os ETs fossem soltos pra terra, se ele descesse aqui e conversasse com a gente. Minions são ETs. He was real stinking drunk. I remember this guy used to drink like a half gallon of whiskey every 3 days. So we're just talking and bullshitting, and out of nowhere he goes, hey, you see Orion's belt? And I was like, no, I don't know what the hell it looks like. And he goes, yeah, up there. He goes, you see Orion's belt? He goes, you see how you see two stars that are straight, very, very parallel to each other, and then there's a little star that's slightly adjacent and off to the, left. And I said, yeah, I see it, whatever. And he goes, the bad aliens live on that adjacent star. And I looked at him and I'm Caralho! Alienígenas ruim. Os filha da puta moram naquela ali, velho. like, okay, yeah, sure, whatever. And he goes, yeah, no, he goes, I'm serious. He goes, the two stars, that's where the good aliens live. The bad aliens live on that other star. And he said the good aliens look like the traditional grays that we see on in magazines on the internet with the big head, the big eyes, they're really small and gray. Eu também acredito nisso aí, galera. Tá falando, né, que os alienígenas se parecem mesmo com essas coisas que a gente vê na TV, né, do zoião e tal da cabeça. Porque eu acho que se alguém um dia desenhou isso, deve ter tido algum motivo, né, mano? Não é possível que a pessoa só inventou. Ou foi também, né? Acho que eu acredito em qualquer coisa. He said the bad aliens are brown colored, very tall, and they smell. I didn't know what the hell he was talking about. So I'm like, yeah, sure. And then I'm like, because I didn't really believe in UFOs then. But he goes, I said, if there's really aliens, I said, how do their UFOs, like, how are they able to travel from that star all the way over here? Because, we're dealing with, rocket engines and stuff like that. And he said that the UFOs, they basically run on electricity that's created out of nothing. I think he said space. He goes, they have like it was really, he said it in a confusing way, but he said that the UFOs run on electricity that's gathered up in space, and that instead of how a rocket
is driven by thrust, by a combustion engine. Caralho, que loucura, mano. Provavelmente esse cara agora tá com a boca cheia de formiga, né? Esse amigo aqui, né? Porque devem ter mandado passar os dois, né? O ZT deve ter levado lá pra estrela do ZT lá eles, porque, né? É claro que muitas pessoas já tentaram se infiltrar lá dentro, mas nenhuma delas tinha conseguido com sucesso, muito menos ficar 7 dias lá. O Jerry Freeman era arqueólogo e explorador, além de ser antropólogo. Em abril de 1997, com 55 anos, ele decidiu que ia entrar nessa missão. Só que o objetivo dele, se infiltrando na Área 51, não era porque ele queria descobrir os segredos do local. Ele tinha um outro propósito. Como arqueólogo, ele queria atravessar uma rota específica que ficava em Nevada. Só que para ele conseguir percorrer toda essa rota, ele tinha que passar por dentro da Área 51. Porra, mas não dá pra recalcular o Waze não, porra? Caralho, também é foda, né? O cara fez por orgulho, falou, não, tem que passar aqui, velho. Que aqui é a reta certinho que eu calculei. Esse cara tem TDAH, velho. É aquele negócio de hiperfoco, né? Em caminho, velho. Era um grande estudioso de um grupo que ficou conhecido como Death Valley 49ers. Em 1848, um cara chamado James Marshall e a equipe dele encontraram ouro em Sutter's Mill, que ficava em Coloma, na Califórnia. Essa descoberta atraiu dezenas de milhares de americanos e também pessoas de outros países para irem para esse local. As pessoas arrumaram todos os pertences e começaram a viajar com carroças. A maioria dessas carroças eram puxadas por bois, e eles iam em direção ao que eles acreditavam que ia ser uma vida melhor. Como esses pioneiros começaram a viajar em 1849, eles ficaram conhecidos como 49ers. Só que os pioneiros, as primeiras pessoas que fizeram isso e que ficaram conhecidos como Partido Donner, eles deram uma lição para essas pessoas. É tipo um grupo de exploradores, né, velho? Mas só que faz muito tempo mesmo, né? Caralho, é época das charretes, né, velho? Pessoas que viriam depois. Isso porque eles se programaram mal e tomaram um atalho que quase acabou com a vida de todos eles. Caramba. Quando eles tomaram esse atalho, eles ficaram presos em uma tempestade de neve nas montanhas e isso levou com que eles cometessem atos de canibalismo. Uma história muito parecida com... Nossa, eu me pergunto muito isso. Eu falo, mano, se um dia eu me perdesse na floresta com meus amigos, quem nós ia comer? Foda, né? Tinha que ser, velho. Você vai morrer, mas eu não sei se vai conseguir, velho. Ô nojeira, velho. Vai tomar no... Mano, eu não sei, tipo assim, eu tentaria... De verdade, eu ia entrar no consenso com meus amigos e falar, galera, não vamos matar ninguém. Vamos arrancar só um pedacinho da coxa. Vamos arrancando coxa de coxa, cada um pega um pedacinho da coxa do outro, né? Pra não comer a própria coxa também, que daí é paia também comer a própria coxa, né? Ou sim também, às vezes até melhor, né? Eu acho que eu prefiro comer minha própria coxa. Mano, eu sou regenerável, porra! Eu vou me comendo e eu vou me ressuscitando, porque eu tô comendo o que eu tô usando. Mano, eu nem emagreço, mas também não engordo, né? Caralho, mano. É tipo assim, eu vou comer um pedacinho da minha coxa aqui, vou tirar 200 gramas de bifinho. Já comi e já desceu de volta. Com aquela que saiu no filme recente, que agora eu esqueci o nome, da Netflix. Daqueles caras que o avião caiu e ficaram em cima da montanha de neve. Mano, e aí a galera de 49 aprendeu a lição. Eles falaram, bom, não vamos por esse lado, porque pode acontecer a mesma coisa com a gente. E aí eles optaram por seguir um outro caminho conhecido como Corte de Hastings. Só que eles atingiram aquela região em uma época muito tarde do ano para que eles conseguissem atravessar de forma segura. E aí eles estavam ouvindo uma fofoca que alguns grupos estavam optando em ir por uma antiga rota espanhola. Essa rota teria um caminho mais quente, uma rota mais estável e supostamente teria um caminho mais seguro mesmo no inverno. O guia... É super seguro, pessoal. Passa só numa base militar dos Estados Unidos que eles guardam ET. Mas assim, pessoal, tranquilo. Eu acho que é super de boa pra ir. O guia de uma dessas expedições se chamava Jefferson Hunt. Ele já tinha feito a viagem por aquela rota com sucesso antes. Só que no meio do caminho, ele decidiu pegar um atalho que pra ele não era muito familiar. Ou seja, uma má ideia, ainda mais sabendo que o caminho que ele fazia de costume tinha dado certo. E aí, quando eles tomaram esse atalho, deu tudo errado. Eles estavam no meio do deserto e não encontravam água. Então, eles precisaram voltar pro caminho anterior. Só que esse erro fez com que eles perdessem 7 dias de suprimentos. Puta que É verdade, velho. Nessa época o bagulho era louco, né, velho? As viagens de exploração. Mano, eu não ia durar nessa época, não. Que bom que eu nasci na geração que tem Netflix e iFood, velho. Porque, gente, eu não ia sobreviver, não. Sendo bem sincero com vocês. Não, gente, eu amo. Eu amo um iFoodzinho, eu amo um delivery, eu amo televisão a cabo. De novo, tomar um novo atalho. Só que é claro que algumas pessoas acharam que o atalho novo seria uma boa ideia e outras pessoas não. Então,
Então essa foi a primeira ruptura do grupo. Até porque separou aquele todo atalho mundo. parecia bom demais pra ser verdade. Ai, fudeu. E é claro que era mesmo. Esse grupo que tomou o atalho chegou em um cânion, que era impossível atravessar com uma carroça. De novo, o grupo decidiu se separar. Alguns decidiram continuar pelo cânion e depois de alguns dias, eles conseguiram encontrar um caminho que fazia a volta por ele. Foi aí que eles chegaram em um lago que se chamava Papoose, onde hoje é a Área 51. Pra mim, não ficou muito claro se já... É aquele lagão que fica perto, né? Que eles fazem os testes ali no lago. Naquela época, o lago estava seco, mas o fato é que uma parte do grupo estava desesperada por água e sugeriu que eles voltassem para as montanhas de neve, porque pelo menos lá eles iam conseguir encontrar água para beber. No caminho, eles foram salvos da sede com uma tempestade de neve. Olha. Os dois grupos que tinham se separado por último, eventualmente acabaram se encontrando de E novo. beber mijo? Não dá pra beber mijo numa situação dessa? Não, tô perguntando de forma inocente mesmo. Eu já vi uns filmes que a galera bebeu mijo. Ô, nojeira, velho, você tá morrendo, velho. Não é tipo assim por prazer, não. Ai, que vontade de beber urina. Não é assim, né, velho? É um bagulho de emergência. Você tá no deserto, não achou água, tá quase desmaiando, desidratando. Isso aconteceu no Natal de 49, e já fazia 2 meses que esses grupos estavam viajando. As carroças já estavam em mau estado e os bois estavam muito fracos. Olha, os bois E é claro fracos. que todo mundo já estava muito cansado e desanimado. Então muitos deixaram as carroças pra trás, pra seguir a pé. Tiveram 2 homens também que se ofereceram em continuar a pé pra tentar buscar ajuda pro restante que tinha É, e ficado. os bois já foi pro caralho aqui, né? Uns 2 bois já virou churrasco aqui, né? Porque imagina, galera, ficou com fome, acabou o suprimento, né? Já que não vai mais usar carroça, não vai levar o boi também, né? Deve ter uns boizinhos ali, já se foi ali também, né? E eles até conseguiram encontrar alguns cavalos, uma mula e um pouquinho mais de suprimento. Só que eles demoraram demais pra voltar. E quando eles voltaram, o grupo tava muito pior do que quando eles tinham os deixado. Eventualmente, o grupo foi resgatado. E aí, um dos sobreviventes teria dito: "Adeus, Vale da Morte". E foi por conta disso que a localização ganhou esse nome. O Freeman queria fazer o mesmo caminho que os 49ers. Depois de saber que deu tudo errado, que a galera comeu perna, bebeu mijo, abandonou o boi. E no diário de um desses pioneiros, ele tinha dito que o grupo fez cerca de 7 inscrições ao longo do caminho. As inscrições foram feitas para marcar o local onde eles estavam passando. O Freeman já tinha encontrado todas as 6 outras inscrições, mas ele queria encontrar a 7ª. Essa inscrição estaria localizada no cânion chamado Nie. Ele também queria ver esse lago seco, onde todos eles teriam acampado uma última vez como grupo. E para conseguir se guiar, o Freeman tinha fotos antigas de cada uma dessas inscrições. Durante diversos anos, ele pediu para a Força Aérea liberar acesso para ele conseguir encontrar esse marco. Só que eles não permitiram nem que ele tivesse acesso limitado. Durante algum tempo, ele permaneceu bem paciente e calmo. Eles Caralho, moleque. Tudo pra passar na porra desse caminho, velho. Que trabalho, já me cansei. Nossa senhora, velho. Será que não compensava ir por outro lugar, velho? Será que realmente precisava passar por ali? Mano, isso que é uma pessoa focada, velho. Na moral, esse cara é focado. Você tem que se inspirar nele, velho. Porque nós, às vezes, muda de ideia por uma coisa besta. Às vezes, um amigo nosso falou alguma coisa, já desentendemos, já paramos de falar com o amigo. Olha aí, esse cara é esforçado, velho. esperava que em algum momento algum comandante da Força Aérea ia falar: "Não, você pode vir aqui, a gente te leva". Mas isso nunca aconteceu. Então ele tinha 2 alternativas: esquecer esse sonho da vida dele ou entrar escondido na Área 51 e procurar por conta própria. É claro que ele optou pra segunda opção. Só que o Caralho. Freeman também foi bem esperto. Antes dele começar a expedição, ele entrou em contato com um veículo de notícias chamado Las Vegas Sun. Ele queria que algum veículo oficial acompanhasse o que ele ia fazer caso algo acontecesse com ele. Então, caso algo acontecesse, alguém ia Ia saber onde notificar, ele né? estava. Ele também precisava garantir que alguém ia procurar ele e tentar resgatá-lo caso ele não voltasse. A primeira entrada pro Las Vegas Sun que o Freeman enviou aconteceu no dia 22 de abril de 97. Olha. Ele disse algo como o seguinte: "Eu fiquei sozinho perto da barricada de metal enferrujada que marca o fim das terras públicas. 1 hora antes, vi o carro do meu irmão desaparecer. Um parênteses aqui, quem levou o Freeman até a região da Área 51 foi o irmão dele. O anoitecer Oxi. estava O irmão dele foi pra onde? Sequestrado? e as luzes do carro tão perto da fronteira não foi algo sensato. Eu me convenci de que só tava esperando a lua chegar antes de começar a jornada, quando na verdade eu tava com medo. Finalmente, respirando fundo, atravessei a barreira e entrei na zona proibida. O Não, mas peraí. A conta não tá batendo, velho. O lugar mais secreto dos Estados Unidos. O lugar mais protegido pela polícia. Tem ET lá dentro. Tem planeta, tem pedaço de arma nuclear. Mas o cara atravessou a cancela andando? É loucura, porra.
Aí não faz sentido essa merda, cara. Não tem um segurança na porta. E pior que nas fotos e nos vídeos que aparecem, não mostra ninguém ali mesmo não, né? Freeman também levou um celular com ele o tempo todo. Porque caso ele fosse preso, ele conseguiria divulgar a localização dele e também as circunstâncias. Ele também sempre falou que ele não ia fugir ou resistir a qualquer tipo de detenção. Mas ele também prometeu deixar mensagens decodificadas sobre o paradeiro dele. Então, vez ou outra, quando ele conseguia sinal, ele mandava alguma mensagem pra avisar se ele tava bem. E é claro que ele tinha que confiar muito na galera do Las Vegas Sun, porque eles estavam a basicamente uma ligação de distância em fazer com que ele fosse preso. De denunciar ele, né? É que eu acho que o furo da reportagem falando o que tem lá dentro valeria muito mais do que eles só denunciarem ele. Só que me pega um pouco o fato deles poderem ser cúmplice, né? Porque com certeza o que ele tava fazendo era um crime. Ele não tava de rolê, a polícia fala, ah, seu espertinho, tá se inspirando no Pânico na TV. Não, velho, crime, velho. A primeira missão do Freeman, assim que ele entrou na base, no meio do deserto, era encontrar uma fonte de água, porque ele sabia que em algum momento ele ia ficar sem. E ele estava viajando com algumas trocas de roupa, também alguns equipamentos para conseguir cozinhar, um pouco de água e também equipamentos para montar acampamento. Ao pesquisar a área, ele sabia que ele precisava subir uma montanha que se chamava Skull, porque logo atrás dela teria uma fonte de água. Então ele fez isso, mas assim que ele escalou, ele se deparou com um local muito assustador. De acordo com ele, ele viu uma instalação estranha e misteriosa, diferente de qualquer coisa que ele já tinha visto antes. Ele chamou o local de Cidade dos Mortos, porque parecia estar abandonado. E ele só conseguia ver algumas estruturas de aspecto bizarro. Será que não é alguma parada que construíram e não deu certo e a galera abandonou? Ou então pode ser até um cenário de teste, né? Eu não duvido que exista lá cenários de treino pra soldados. Galera, eu vi um documentário bizarro. Como foi feita a prisão do Osama Bin Laden. É um dos casos mais famosos do mundo, né? Um dos, né? Enfim. Galera, é assustador a estratégia que a galera usava. Sabe o que eles faziam? O exército, eles faziam isso de noite, né? Porque de dia o satélite podia pegar as imagens e revelar que eles estavam treinando. Todo dia de noite, eles montavam uma casa e ela se desmontava. Ao longo, eles montavam uma casa diferente vários dias, de 2 andares assim, para simular como que seria a casa do Bin Laden quando eles entrassem. Eles conseguiam treinar em diversos tipos de estruturas de casa. Então eles montavam uma casa, entravam, faziam operação fingindo que tá indo no quarto pegar ele, aí desmontavam, montavam a casa diferente. Então eles treinaram em diversos tipos de cômodos diferentes, entradas, escadas, viradas, portas, para ter todos os tipos de possibilidade para na hora que acontecesse de verdade, eles já terem treinado em vários tipos de casa. Mano, é uma operação surreal, tá? Que os Estados Unidos fez. Então, tipo assim, galera, se pra capturar, né, lógico, Osama Bin Laden foi um dos maiores, não sei se eu posso falar a palavra aqui porque o YouTube pode dar merda, mas vocês sabem que foi um dos caras que mais, né, causou tragédia no mundo. Eles fizeram isso, com certeza, muito impactante. Agora imagina o bagulho de alienígena, velho, que pode também vir aqui no mundo e destruir o planeta inteiro, acontecer alguma coisa. Então eu não duvido que tenham lá coisas de testes e realmente bases de treinamento pra alguma coisa desse tipo, sabe? E vários trailers, carros grandes passando por aí. Também tinham muitos guardas armados. E aí ele pensou que a melhor maneira de atravessar aquele local seria à noite, que talvez tivesse menos segurança. Então ele tentou dormir ao longo do dia, coberto de algumas folhagens, e foi acordado pelo barulho de helicópteros. Nessa hora, ele considerou voltar atrás, mas aquele era o caminho mais rápido que ele poderia fazer, seguir em linha reta. O problema é que ele ainda não tinha encontrado água. Em outra entrada do diário, ele escreveu o seguinte: o que seria uma caminhada de 45 minutos se tornou um suspense de parar o coração que durou 5 horas. É porque, mano, se pegam ele lá, não tem muito papo, eu acho. Nos Estados Unidos, se você pisar no quintal de alguém, alguém pode meter bala em você, irmão. Tipo assim, você pisar no gramado da pessoa, que é invasão de propriedade. Imagina a área 51. Eu me senti como um ator ruim em um filme de fuga da prisão. Guardas armados estavam em toda parte, checando portões, andando pelas estruturas, abrindo caminho ao longo das estradas de terra que passavam pelos meus esconderijos. E eu não sei vocês, mas nessa hora que ele tá descrevendo isso, me pareceu muito uma cena de videogame, quando você tem que passar por um prédio armado e descobrir jeitos de ficar escondido. E aí ele notou que um dos prédios tinham mais guardas do que o outro. Era um bloco cercado por grades de corrente e só tinha uma janela muito alta a ponto dele não conseguir ver o que tinha lá dentro. Mas essa janela estava emitindo uma luz radiante e pulsante. É claro que não era para isso que ele estava ali, para investigar o que tinha dentro do prédio. Então ele só foi seguindo mas agora como que não quer nada, né, porra, já tô aqui, vou dar uma olhadinha na janela.
Mano, é que é foda. A entrada dentro do prédio deve ser pior ainda, né? Mas a luzinha dessa daí... Os locais até entrar em uma clareira. Essa clareira tinha uma barricada que estava barrando a entrada para a extremidade norte do complexo. Essa barricada estava acesa como, de acordo com ele, uma árvore de Natal. E também tinha um barulho que ficava cada vez mais alto à medida em que ele se aproximava. Esse barulho estava vindo de uma fonte de energia pesada. Era muito grande, movida a gasolina e estava se movendo em sentido horário. Ela também tinha várias luzes que ficavam piscando, então ele imaginou que assim que aquela estrutura pegasse ele, ela ia emitir algum tipo de alarme. Então ele tinha que esperar os movimentos dessa estrutura para conseguir passar. E aí, quando ele finalmente conseguiu, ele se deparou com uma placa que dizia o seguinte: proibido ultrapassar. Os infratores serão processados. Área de exclusão de câmeras, apenas pessoal autorizado, sem armas, celulares, câmeras ou binóculos. Por ordem da corporação LANLL. Mano, na moral, pra entrar nesse lugar, não pode entrar nem celular, né, velho? Inclusive da galera que trabalha lá não deve poder entrar. E tipo, imagina, deve ter, que nem falou, tem 1.500 funcionários, sei lá quantos, 150, não lembro quanto que é. Funcionário pra caramba, deve ter um lugar que eles deixam o celular antes, né, na entrada. E ali, a partir dali, ninguém sabe de nada do que acontece ali. Mano, uma parada muito louca. Quando eu fui nos Estados Unidos, que o Caio me convidou pra gente fazer umas paradas, a gente fez uma visita na SpaceX. A SpaceX é a empresa do Elon Musk, de foguete. Sabe, que tem também o satélite, os foguetes. Muito grande, uma das maiores empresas, acho que uma das mais valiosas do mundo. E, cara, até então, eu achava que fazia foguete, internet e carro, né? Que tem a Tesla ali junto, enfim. Mano, quando nós entrou lá dentro, tipo, do nada... Era um escritório super chique, inclusive. Sabe esses escritórios super tecnológicos? Tipo uma loja da Apple. Já foi numa loja da Apple? Só que, gente, do absoluto nada, no meio da recepção, numa loja dessas, parecendo uma loja super convencional, entrou um monte de soldado armado, moleque. Tipo assim, armado até os dentes. Com as peçonas, assim, gigantescas, assim, marchando, mano, no meio do escritório, assim, do nada. Então, assim, pareceu muito uma parada, tipo assim, sabe? Uma reunião dos soldados com alguma coisa que, sei lá, que tem a ver com foguete, com operação, sei lá, muito esquisito, velho. Essa corporação é, na verdade, o Los Alamos National Laboratory, mais conhecido por ter tido um papel central na elaboração do projeto da bomba atômica. E hoje é uma das maiores e mais avançadas instituições científicas do mundo. Durante o projeto Manhattan, o Los Alamos hospedou milhares de funcionários, incluindo vários cientistas que ganharam um prêmio Nobel. A localização desse local... moleque, só deve ter gênio aí. Na moral, você almoçar num refeitório desse, deve se sentir sem brincadeira. Um personagem do Cocoricó, assim, de burro, assim, sabe? A vaca, o Alípio. O único endereço que tinha pra correspondência era uma caixa postal, número 1663, em Santa Fé, Novo México. Então ele sabia que ele tava num local bem secreto. 2 dias depois, por volta das 3 horas da manhã, foi quando o Freeman conseguiu abrigo na mesma cabana que salvou a vida daqueles mineiros 49ers no Vale da Morte. Então eu acredito que já tenha sido uma grande conquista pra ele ter encontrado esse local. Ele também encontrou uma fonte de água onde ele conseguiu encher os cantis dele. E nessa hora, ele decidiu viajar durante o dia mesmo, porque ele achou que ele já estava passando muito tempo dentro dessa região. Foi aí que ele se deparou com uma nova placa que dizia: perigo, área de cratera em potencial, mantenha distância. Área de cratera? Nossa senhora, treinando foguete, velho. Deve ser os bagulho que abre buraco no chão, né? Percebeu que ele tinha chegado no local de antigos testes de bombas atômicas. Meu Deus. E era lá que uma instituição... Caralho, é foda. Eu o vídeo inteiro não querendo falar bomba, né? Não falei Bin Laden, não falei porra nenhuma direito, achando que ia censurar. Chegar a Ju Cassina aqui. Gente, é bom! E aí ele seguiu em uma região chamada de Inferno de Plutônio. Ele sabia que nenhum guarda ia estar presente nessa região perigosa. A área não tinha nenhuma vegetação, só areia. E aí ele decidiu pegar algumas pedras pesadas e jogar nessa areia pra ver o que acontecia. Merda, né? E ele disse que elas desapareceram sem deixar vestígios. No terceiro dia, ele encontrou acomodação em um navio abandonado. Na verdade, era do tamanho de um barco de pesca. E depois ele entrou no campo de artilharia de bombardeio da base... Oxi, quem tirou essa fotinho dele com o lápis na boca igual o Naruto? Nesse momento, ele disse que ficou arrepiado. De acordo com ele, essa região tinha a coleção lendária de espaçonaves alienígenas da Força Aérea, armazenadas abaixo da costa alcalina do Lago Papu. Não, é incrível que ele tirou a selfiezinha dele segurando o lápis, mas não tirou uma foto da nave do ET, né? Mas tudo bem, segue o jogo. E também um reino ultra secreto e cheio de sensores subterrâneos que detectariam imediatamente a presença de intrusos. De acordo com uma das entradas no diário do Freeman, ele disse que se alguém fosse bobo de continuar por ali, a pessoa teria certeza
certeza de um passaporte pro esquecimento. Ou seja, a pessoa simplesmente desapareceria misteriosamente. Nesse local, o telefone dele também perdeu o sinal. Ele só conseguia sinal se ele fosse... Porra, mas só aí... Ah, eu já desconfio também, velho. Pô, nós tá falando que ele entrou no bagulho, andou pra cacete, dormiu lá dentro e só ali caiu o sinal? Mano, na minha percepção, assim, é completamente leigo, né? Porque eu mal vou no mercado, quem dirá na área 51, eu acho que passou ali já deve estar um sinal meio ruim, né? E aí ele percebeu que ele tava em um local extremamente perigoso. Então ele aproveitou pra mandar uma mensagem pro irmão. Ele também conseguiu falar com a esposa, disse pra ela que a amava. E ele também avisou que ele tava bem. E foi no dia seguinte que ele encontrou o local daquele antigo lago que hoje tava seco. Era ali também que tinha o cânion que teria a 7ª inscrição. Só que conforme ele olhava pra aquele cânion, ele percebeu que encontrar a inscrição ali era como procurar uma agulha em um palheiro. Nossa, muito Imagina grande. você ficar olhando pra parede do cânion, tentando encontrar o local exato de onde eles tinham deixado uma inscrição. Além Zero disso, chance. ele tava com pouquíssima água. Se ele tivesse com mais, ele conseguiria ficar mais um dia. Mas ele sabia que aquele era o momento de começar a viagem da volta. Até porque seria uma longa viagem. Apesar de estar decepcionado de não encontrar a inscrição, a viagem não tinha sido em vão. Ele encontrou no chão a ferradura antiga de um boi. E pra ele, até onde ele tinha pesquisado... Será que era daquela galera lá? Não é possível, velho. Os 49ers tinham sido os únicos a andarem por aquela região com carroças puxadas por bois. Então ele conseguiu levar isso de volta pra casa. Só que ele tinha que percorrer uma distância de 35 quilômetros até encontrar de novo aquela fonte de água. Nossa senhora, a pé! 35 quilômetros a pé, velho! Agora ele tava sem bateria e com sede. Pra conseguir viajar mais leve, ele acabou abandonando o binóculo, o celular, os equipamentos pra cozinhar, a roupa extra que ele tinha levado e também os equipamentos Mas de... pera aí, irmão, o celular? É porque nessa época o celular não era, né? Um celularzinho desse fininho nosso, né? Era a porra de uma caixa de sapato. Mas tudo bem, né? Não sei, eu não faria isso. É claro que aquela situação era muito desesperadora, mas no meio do caminho ele conseguiu parar no pátio de armazenamento de resíduos atômicos do Departamento de Energia. E na lateral desse prédio, ele encontrou uma mangueira, onde ele conseguiu beber o máximo de água que ele podia. Nas entradas do diário, a gente vê algumas mensagens desesperadas, dizendo coisas como: eu só queria sair, queria apertar a mão de alguém que não ia atirar em mim primeiro. Os momentos finais dentro da área 51 foram cruciais pra ele, porque ele Credo, sabia velho. que ele não podia baixar a guarda. Ele foi então rastejando, tentando se esconder daqueles guardas armados e de todos os veículos que passavam. Quando ele chegou a 30 metros da saída, ele saiu correndo, como se a vida dele dependesse disso. E dependia. Ele conseguiu se reunir com um irmão, entrou Caralho, então ele não foi preso, mano. Eu achei que o final ia ser trágico. e ele só dirigiu o mais rápido possível. Eles só Caralho, foram foda. se falar quando eles estavam de volta em terras públicas. E aí vocês devem estar se perguntando, mas como que a gente sabe dessa história? Como que o Freeman falou que passou tanto tempo em um local ilegal e não teve nenhum tipo de consequência? Ele só começou a falar abertamente sobre as experiências dele depois de consultar advogados. E ele compartilhou que os militares Não, estavam... pera aí, o advogado falou isso que podia? Ele então, eu invadi a área 51, rastejei lá, peguei uma ferradura de um boi que tava lá dentro, vi nave alienígena e vou mandar pro jornal. Você acha que é de boa? O advogado, não, acho que tá top. Acho que pode fazer, cara. Ele quer trabalho, né, velho? Ele tá pra processar ele e ele pagar ele pra defender ele, velho. Que advogado é esse que falou pra falar isso? Ele nunca mencionou se houveram outras repercussões além dessas. E aí ele revelou algumas informações. Ele disse que no lago, que parecia ser só um local seco, ele viu luzes no perímetro e também luzes que abriam e fechavam no centro do lago. Ele também disse ter sentido vibrações quando ele estava almoçando ali perto. E ele sabia que ele não estava imaginando essas vibrações, porque ele estava vendo a areia caindo e se mexendo também. Ele achou até que fosse um terremoto, durou cerca de 2 minutos. Mas ele imaginou que eles só estavam testando alguma coisa no subterrâneo. O Freeman faleceu de câncer de próstata em 2001, Que apesar curioso, hein? Não tô brincando, não tem nada curioso não. Será que foi isso mesmo? Será que, né, alguém fez alguma coisa? de em 97 ele já ter falado que aquele câncer estava em remissão. O Freeman também diz que só fotografou aspectos geográficos nessa caminhada. E ele acredita que ele não tenha fotografado nada que mostre assuntos classificados. Então, isso que é foda, tá entendendo? Ele tinha uma câmera, velho. Ele tem uma foto dele lá, ele fala que ele tirou foto de outras coisas, mas ele não tirou a foto das naves que ele viu, do bagulho brilhando, esses bagulho mais doidos, ele não tirou foto. Que poderiam prejudicar o governo. Ele até mostrou alguns vídeos para pessoas interessadas de como teria sido essa caminhada. Então
Nada indica que ele tenha pegado alguma coisa suspeita, mas essas luzes que ele descreveu geraram bastante polêmica, principalmente com algumas pessoas que pararam de trabalhar na Área 51 e alegam coisas estranhas e naves estranhas que eles possam estar testando. Não sei, ali. eu acho que tem umas coisas estranhas nessa história, tipo, por exemplo, o celular, que acabou a bateria dele. É lógico que acabou a bateria. Gente, um celular de agora acaba a bateria. Imagina um celular de 1950. Quanto tinha celular? 150, sei lá que ano que ele tava. Ia acabar a bateria em 15 minutos. Ele abriu o jogo da cobrinha pra dormir de noite, pra dar aquela distraída da ansiedade e acabar a bateria. Eu achei esse caso bem curioso. Eu também. Quero saber a opinião de vocês. Vocês teriam coragem de se infiltrar em um local assim? Eu com certeza não. Com certeza eu seria capturada nos primeiros 2 minutos. Mas enfim. Comentem. Mano, eu ia me cagar só de entrar pela portinha, velho. Tá maluco. Mas assim, gente, eu não sei se eu acredito em tudo que a gente viu aqui agora. Achei um pouco suspeita a história desse cara, entendeu? Mas enfim, né? Deixa nos comentários o que vocês acham aí, deixa um like também, se inscreve no canal que é importante. O canal da Ju está na descrição, então vai lá, ela faz vários casos como esse, então tem muita coisa realmente no canal dela que vocês não viram aqui, então vão lá, se inscrevam e assistam, que ela solta um monte de vídeo aí na semana. E se você quiser me acompanhar nas redes sociais, é @Brino, qualquer uma delas, mas a que eu mais uso é o Insta, então procura no Insta lá, Brino, e me segue lá, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.